Voltamos, meus queridos. Vamos resolver agora 3 exercícios da lista Soluções e Expressões de Concentração, que está lá no Google Classroom. Belezinha? Estou fazendo a resolução desses exercícios para vocês terem noção dos exercícios que serão cobrados na prova. Então, além desses 3 exercícios da lista, tem mais alguns exercícios que eu deixei lá no Classroom para vocês resolverem, revisarem, para aproveitar e estudar para a prova, beleza? Então, não estou falando que são esses exercícios que vão cair, hein? Estou falando que são exercícios parecidos com esse, mas se vocês resolverem esses exercícios, muito bom! Vocês estão estudando para a nossa avaliação, beleza? Primeiro exercício, então, é o exercício 3 da FUVEST. 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio, K2CR2O7, nas seguintes quantidades. Tubo A, eu tenho 1 grama de sal. Tubo B, 3 gramas de sal. Tubo C, 5 gramas. E tubo D, 7 gramas. Então, ele fez 4 tubinhos, nós fizemos 4 tubinhos, com 20 ml de água, que é o solvente, e uma quantidade específica de dicromato de potássio, que é o nosso soluto, fazendo assim uma solução. E aí, cada tubo, ele colocou uma quantidade diferente do soluto, do sal. Mas a quantidade de solvente é a mesma em cada um dos 4 tubos, 20 ml, beleza? A solubilidade do sal a 20 graus é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Então, ele falou, ó, eu tenho a 20 graus... Opa, deixa eu desmarcar um negócio aqui que não tá legal. Pronto. Eu tenho aqui a 20 graus... O coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio, ele falou, ó, 12,5 gramas do sal em 100 ml de água. Estamos fazendo todo o trabalho a 20 graus. Então, a gente vai utilizar esse valor de coeficiente de solubilidade, 12,5 gramas de sal em 100 ml de água. Ele quer saber, depois que eu fiz essas 4 soluções, 4 tubinhos com 20 ml de água e as quantidades específicas de dicromato em cada um. Depois que eu fiz essas 4 soluções e agitei, ele quer saber em quais dos 4 tubos existem ao mesmo tempo, nessa temperatura, a 20 graus, solução saturada e fase sólida, sistema bifásico, uma mistura heterogênea. O que ele quer saber? Ele quer saber desses 4 tubos, qual que teve precipitado, qual que eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Qual dessas quantidades ultrapassou o permitido pelo coeficiente de solubilidade? É isso que ele quer saber. Eu só vou ter que fazer uma comparação da quantidade de sal nos 4 tubos com a quantidade de sal permitida pelo coeficiente de solubilidade a 20 graus. Como que eu faço, galera? O que o coeficiente de solubilidade diz para mim? Quando eu tenho 100 ml de água, eu consigo dissolver no máximo 12,5 gramas do sal, do dicromato, que é o K2CR2O7. As soluções que eu montei, elas têm 20 ml de água. Eu usei 20 ml em cada tubinho. Eu preciso saber, então, qual é a quantidade máxima de dicromato que eu consigo dissolver em 20 ml, porque aí eu sei qual desses 4 tubos está ultrapassando essa quantidade. 100 ml eu dissolvo 12,5, em 20 ml eu vou dissolver X gramas de dicromato de potássio. X aqui, galera,
20 vezes 12,5 dividido por 100 dá 2,5 gramas de dicromato de potássio. O que nós sabemos, então? Que a quantidade máxima, essa daqui é a quantidade máxima que eu consigo dissolver de dicromato em 20 ml de água. Qualquer tubo que tenha uma quantidade maior que esses 2,5 gramas vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. Por quê? 2,5 gramas dissolve em 20 ml. Qualquer coisa a mais, o excesso vai precipitar. Aí eu tenho solução saturada e fase sólida, o meu sistema bifásico. Então, o tubo A tem 1 grama só de dicromato em 20 ml de água. Beleza, o máximo que eu consigo dissolver é 2,5. Se eu tenho só 1 grama, tudo fica dissolvido. Então, ali eu vou ter uma solução insaturada. Aqui eu tenho uma solução insaturada. A quantidade de sal dissolvido está menor que o permitido pelo coeficiente de solubilidade. Beleza? Depois, o tubo B, 3 gramas, o tubo C, 5 gramas e o tubo D, 7 gramas, todos eles estão excedendo a quantidade máxima permitida pelo coeficiente de solubilidade que a gente encontrou aqui a 20 graus para 20 ml de água. Então, o que eu falei, 2,5 gramas eu dissolvo. Qualquer coisa a mais, a água não vai dissolver. O excesso vai precipitar no fundo. Então, os 3 tubos aqui, tubo B, tubo C e tubo D, têm quantidades de sais maiores do que o permitido pelo coeficiente de solubilidade. Esses 3 tubos vão ter excesso de sal precipitado no fundo. Quais tubos coexistem, então, a 20 graus, solução saturada e fase sólida? Tubos B, C e D. Beleza? Tranquilinho? Ok. Vamos para o exercício 11. Também falando de solubilidade. Sabendo que a solubilidade de um sal a 100 graus é 39 gramas do sal por 100 gramas de água, calcule a massa de água necessária para dissolver 780 gramas desse sal a 100 graus Celsius. Então, aqui não me interessa quem é o sal, ele não falou. Eu só tenho que me atentar à temperatura e às quantidades de sal do nosso soluto e de água, que é o solvente. Então, aqui, primeira informação. A solubilidade do sal, ou o coeficiente de solubilidade desse sal, é 39 gramas do sal em 100 gramas de água. Isso a 100 graus Celsius. Então, a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 100 graus Celsius é 39 gramas do sal. Ele quer saber o quanto de água, a massa de água, eu preciso para dissolver 780 gramas do sal a 100 graus. Então, a temperatura é a mesma. Olha que beleza. Não preciso sofrer. O que a gente faz aqui, galera? A gente vai fazer uma regrinha de 3 comparando as quantidades. Olha para o coeficiente de solubilidade. Como que eu interpreto? Eu sei que em 100 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 39 gramas de sal a 100 graus. Tá aqui, é a mesma temperatura. Ele falou que ele quer saber a quantidade de água. Então, eu quero descobrir a massa de água. Tá aqui, X gramas de água. Eu quero saber quanto eu preciso de água para dissolver 780 gramas do sal a 100 graus. Como está tudo na mesma temperatura, eu posso usar o coeficiente de solubilidade para fazer essa comparação. Beleza?
Só isso. Acabou a química. Aqui, ó. X vai ser igual a 100 vezes 780, dividido por 39, que nós sabemos que é 2.000 gramas de água. Como o exercício não especificou qual a unidade que ele quer, você pode responder tanto 2.000 gramas de água, quanto você quiser deixar mais bonitinho, 2 quilos de água. Qualquer uma das duas respostas está correta. Beleza? Bem tranquilinho esse exercício, né? É só interpretar o coeficiente de solubilidade e montar a regrinha de 3 para achar o que o exercício está pedindo. Ok? Para finalizar, vamos lá para o exercício 31, que é um exercício de concentração de solução. Exercício da PUC. De acordo com o laboratório Citrovita, o suco de laranja Danone apresenta em 20 ml do suco, em média, 80 mg de vitamina C, cuja massa molar é igual a 176 gramas por mol. Então ele falou, ó, eu tenho o suco de laranja, que é a nossa solução. Eu tenho, então, um volume da solução de 200 ml. Lembrando, o suco, ele é a solução. Solução é sempre formado por soluto mais solvente. E ele falou que nesse suco, eu tenho mais ou menos, em 200 ml, 80 miligramas de vitamina C. Então, eu tenho aqui a massa de vitamina C de 80 miligramas de vitamina C. Lembrando que a vitamina C aqui, ó, ela é o soluto. Ah, quem é o solvente? Não me interessa. A gente sabe que o suco de laranja, ele tem laranja, ele tem água, ele tem várias outras substâncias. Aqui o que interessa pra gente? Saber que o suco como um todo é a solução e que o soluto que a gente está considerando aqui, que interessa para a gente no exercício, é a vitamina C, ok? E ele falou que a massa molar da vitamina C, então massa molar, ó, o emão maiúsculo, é 176 gramas por mol. Dúvidas com mol, galera? Deixei um vídeo, uma aula, lá no Classroom para vocês, explicando todo esse processo de mol e massa molar. Tá? Nós trabalhamos esse conteúdo ano passado, e aí eu deixei a aula lá para vocês para revisar esse conteúdo se tiver com dúvida, ok? No suco de laranja, a concentração de vitamina C em mol por litro equivale, em média, a aproximadamente. Então, ele quer saber a concentração molar, ou concentração em mol por litro. Então, ele quer essa concentração aqui, ó. Concentração molar. Mol por litro. Beleza? Lembra que a gente trabalhou 2 tipos de concentração. A concentração comum, que a gente representa pelo C, que é massa do soluto sobre volume da solução. Essa concentração ela é dada em gramas por litro. Massa em gramas, volume em litros. E o segundo tipo de concentração que a gente trabalhou é a concentração molar, onde eu tenho quantidade em mol, número de mol do soluto, dividido pelo volume da solução. A unidade da concentração molar é mol por litro. A gente tem esses 2 tipos de concentração por enquanto, tá? Se a gente observar os dados, volume da solução, massa do soluto, daria para eu calcular a concentração comum, ó. Só jogar massa do soluto, volume da solução, tem a concentração em gramas por litro. Tá valendo. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu a concentração em mol por litro. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar sair do valor
em massa do soluto e ir para o valor em mol do soluto. Então, ele deu aqui, ó, quantidade de vitamina C em massa, 80 miligramas, mas eu não quero saber essa quantidade em massa. Eu quero saber essa quantidade em número de mol, em quantidade de matéria. A gente tem que fazer a primeira transformação aí. Como que a gente vai fazer essa transformação? Vamos usar a massa molar. É aí que eu falo que, se vocês tiverem dúvida, volta na aula que eu deixei no Classroom, de mol e massa molar. O que a massa molar de uma substância diz pra gente? Ó? Massa molar da vitamina C. 176 gramas por mol. Vamos abrir isso, ó. O que eu posso interpretar? Quando eu tenho 1 mol de vitamina C, eu tenho uma massa de 176 gramas dessa vitamina C. Então, se eu pegar 1 mol de vitamina C, lembrando que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa vitamina, tá? Se eu pegar 1 mol de vitamina C, esse 1 mol tem uma massa de 176 gramas. Eu só interpretei o valor da massa molar. Se o exercício não te desse esse valor, você não conseguiria resolvê-lo, beleza? Então, ó, 176 gramas por mol. 1 mol de vitamina C tem 176 gramas de vitamina C. Eu preciso descobrir quantos mols de vitamina C eu tenho em 80 miligramas, que é a massa de vitamina C que eu tenho em 200 ml de suco. Então, em 80 miligramas, cuidado aqui, ó. Cuidado com mili, galera. Por quê? Eu estou trabalhando com a massa molar da vitamina C em gramas. Eu preciso, então, converter esse 80 miligramas para gramas também. Ou converter os 166 gramas para miligrama. Tantufas, tá? O que eu costumo fazer? Sempre que tenho miligrama, mililitro, eu só substituo o eminho do mili por 10 a menos 3 gramas. Então, eu sei que 80 miligramas é a mesma coisa que 80 vezes 10 a menos 3 gramas de vitamina C, tá? Aqui você converte da forma que você achar melhor. Você quer pegar e dividir por 1000, você quer usar a potência de 10, você quer montar uma outra regrinha de 3 para fazer a conversão, do jeito que você achar melhor, do jeito que você está acostumado a fazer essa conversão de unidades, ok? Beleza. Valor de x, então, né? Vai ser 1 vezes 80 vezes 10 a menos 3 dividido por 176 gramas. Então, essa primeira conta aqui vai dar, vamos resolver a conta. Aqui, deixa eu fazer a continha aqui pra gente. Tá? Vai ser 80 vezes 10 a menos 3, dividido por 176. Tá? Isso dá, então, 0,000454 mol de vitamina C. Ou 4,54 vezes 10 a menos 4 mol de vitamina C. Beleza? Eu achei, galera, a quantidade de vitamina C em mol. A gente poderia até chamar isso de N, né? Ao invés de chamar de X, já que é o N que a gente está procurando. Então, achei o N. Agora, eu consigo achar a concentração. Achei o N e tenho volume, é só jogar na relação para achar a concentração. Então, a concentração molar é N, que é 0,000454 mol dividido por 200 ml. De novo, cuidado com a unidade. Eu não quero 200 ml, eu quero litros. Então, eu tenho que transformar ml para litro. 200 vezes 10 a menos 3 litros. Aqui, galera, ó,
para facilitar, a gente pode deixar o valor em mol em potência. Se eu voltar 3 casas para cá, ó, 0,454, eu posso transformar isso em potência. Vezes 10 a menos 3. Opa! Apaga essa linha aqui feia. Faz de novo. De novo, ó, voltei 3 casas aqui, ó. Então, 0,454 vezes 10 a menos 3 mol, dividido por 200 vezes 10 a menos 3 litros. Por que isso? Porque agora eu posso, ó, cancelar esses 10 a menos 3. E a divisão que eu vou fazer é somente 0,454 dividido por 200. O que vai dar para a gente 0,00227 mol por litro. Ou então, se a gente trabalhar com a potência de novo, que é o que aparece nas alternativas, eu vou ter aqui, se eu voltar, ó, 1, 2, 3 casas. Lembrando que a gente, por convenção, deixa um algarismo significativo só antes da vírgula. 2, cuidado aqui, tá? 2,3. Eu aproximei, beleza? Então, 2,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ok? O que vai dar para a gente a alternativa C. Beleza? Então, cuidado. Esse exercício, ele é um exercício que mistura os dois tipos de concentração que a gente viu, a comum e a molar. Ele é um exercício bem clássico, tá? Ele te dá os dados para você calcular a concentração comum, mas ele quer a molar. Qual que é o passo que a gente tem que fazer? É um passo só antes de jogar as informações na formulazinha. É transformar de massa para mol, usando o valor da massa molar. Beleza? Fechou então, galera? Até a próxima!